Fala, meus queridos, falaremos agora sobre manifestações patológicas, né, que é o termo mais correto para aquilo que a gente de fato vê. Nós vamos falar sobre patologia em estruturas de concreto, o estudo das manifestações patológicas, dos problemas enfrentados pelo concreto armado. Nós falaremos aqui, claro, a primeira parte vai falar sobre as patologias que a NBR 6118 traz, tá? Tanto relativas ao aço, relativas ao concreto. E depois nós falaremos um pouco mais, né? Um pouco mais do que a literatura traz sobre o assunto, antes, é claro, de resolvermos questões para fixação. Então, vamos dar uma olhada nessa abordagem teórica. Convido você a prestar bastante atenção. É um tema que, embora muito complexo, nas questões se torna relativamente simples. É bem mais simples, porque a gente não está entrando no mecanismo, né, na reação química, a fundo nessas manifestações, tudo que envolve o processo de surgimento, por exemplo, de alguma patologia, de alguma manifestação patológica. Vamos resolver questões, é esse o seu objetivo e é assim que deve ser. A NBR 6118 começa, na verdade, falando que dentre os mecanismos de deterioração, existem aqueles que estão relacionados com a estrutura propriamente dita. São mecanismos da própria estrutura, não só do concreto, não só do aço, mas sim da estrutura como um todo, que são relacionados ali a ações mecânicas, movimentações térmicas, impactos, ações cíclicas, retração, fluência, relaxação, problemas das mais diversas fontes, mas que se relacionam com a estrutura como um todo. Não são problemas do concreto, não são problemas do aço, e sim das estruturas de modo geral. Como que se faz para evitar esse tipo de problema? Bom, geralmente é por prevenção com alguma medida específica. Qual é a melhor medida para evitar todos esses problemas, né, em relação às estruturas? Bom, obviamente, dimensioná-la conforme as NBRs que especificam ali, que trazem diretrizes sobre o dimensionamento estrutural. Alguns exemplos aqui de medidas preventivas, no caso, para prevenir alguns problemas estruturais, assim, das estruturas, né, que elas sofrem. Por exemplo, se os pilares têm muito problema de acidentes, a gente pode colocar barreiras protetoras para esses pilares. Se a gente tem, se a gente cuida da cura depois da concretagem, se a gente faz juntas de dilatação, se a gente promove isolamento térmico nos casos específicos onde for necessário, tivermos problemas com variações de temperatura, tudo isso nós estamos fazendo o quê? Melhorando. Isso era para ser um joinha, mas nós estamos melhorando. Nossa, mas ficou muito ruim esse joia. Mas nós estamos melhorando a nossa estrutura. Maravilha. Isso daí não te leva a lugar nenhum, porque nós queremos resolver questão e ninguém cobra nada sobre isso. Nós vamos falar dos mecanismos relativos ao concreto e ao aço, começando com a lixiviação disparado, o assunto mais cobrado em concurso, quando se fala de mecanismos de deterioração relativos ao concreto. A lixiviação, gente, nada mais é do que a água, né, algum fluido, passando pelo concreto e por ali levando os compostos hidratados, os cristais de hidróxido de cálcio. Então, é como se fosse a água lavando o hidróxido de cálcio do concreto. É exatamente isso, da pasta de cimento, né? Quem faz isso? Águas puras, águas carbônicas agressivas, águas ácidas. De um modo geral, a água que atravessa o concreto, e aí nós temos que evitar essa porosidade do concreto, exatamente também em função disso, ela vai arrastar consigo cristais de hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, depois que ele sai na superfície, que essa água seca, a gente vê umas manchas, né, chamadas de eflorescência. Então o que a gente vê, na verdade, não é a lixiviação. Nós vemos as eflorescências, as estalactites, estalagmites, que se formam em função do carreamento do hidróxido de cálcio e depois esse surgimento esbranquiçado na superfície. O que causa isso? Fenômeno de lixiviação. O que eu vejo? Eu vejo a eflorescência, né? Eu vejo as estalactites, tá ok? Mas é um mecanismo ali de envelhecimento e deterioração. Esse depósito de minerais que fica aparente na superfície. Qual o risco disso? Redução do pH. Se eu tenho
o hidróxido de cálcio com pH elevado, pH de 11,5, 12, que faz com que o concreto seja um ambiente saudável para o meu aço, concreto com pH alto. Se ele é lavado, eu reduzo o pH. Corro o risco de despassivação da armadura. A armadura fica mais propensa a fenômenos de oxidação, que nós veremos na sequência desta mesma aula, além da elevada retenção de fuligem e risco de desenvolvimento de fungos e bactérias. Fica um ambiente propício ali à proliferação de fungos e bactérias, por isso é um risco, embora o maior deles seja a despassivação da armadura e, consequente, a oxidação em função de algum outro fenômeno. Risco, tá aí. Prevenção, vamos restringir fissurações para minimizar infiltração e, claro, sempre que possível, usar aditivos hidrófugos que repelem água, né? Para não termos esses problemas, ok? Lembra do aditivo, inclusive, cuidado que tem um aditivo incorporador de bolha, que ele, na verdade, ele não contribui para o aumento da porosidade, né? Como que eu posso dizer? Das infiltrações no concreto, da permeabilidade do concreto. Porque aquele ar incorporado em microbolhas, ele não tem conexão entre essas bolhas, então não permite a passagem de água, tá? Então, de certa forma, utilizá-lo não seria ruim para o concreto, porque ele ficaria mais permeável, não. Feita essa observação, vimos o primeiro, agora o segundo, expansão por sulfato, mais um mecanismo. Aqui no caso do sulfato, nós vamos ter a formação da estringita tardia. O que é isso, Guilherme? Cara, foca no que a gente está aqui na tela. Expansão por ação de águas ou solos contaminados por sulfatos. Quem vai expandir? O concreto vai expandir, dando origem, né, a essas expansões, reações expansivas e deletérias da pasta de cimento hidratado. O que acontece? O sulfato reage com o nosso amigo também hidróxido de cálcio, vai formar ali o gesso, né? E com isso, ele vai reagir com a C3A e com C4AF, se você lembrar, aluminato tricálcio e ferroaluminato tetracálcio, formando ali a estringita tardia e causando essas reações deletérias, expansivas, esse monte de trinca, fissura do concreto. Óbvio que isso vai ser ruim para o aço, que vai deixar ele mais exposto, mas estamos falando de mecanismos relativos ao concreto. Expansão por sulfato. Como que qual é o risco, né? Aumento de volume. Esse aumento de volume gera tensões e provoca fissuras, como nós vimos nas imagens. Para prevenir, a gente pode usar um cimento o quê? Que leve a marca RS, resistente ao sulfato. Um outro mecanismo que, embora a manifestação se pareça, né, com a formação da estringita tardia aqui na expansão por sulfato, embora pareça, agora nós estamos falando não de expansão por sulfato, mas de reação álcool agregado, RAA. Na prática, visualmente falando, a química é distinta, mas em condições de campo, a feição, a aparência é muito similar. Inclusive, esses dois fenômenos, tanto a expansão por sulfato como a reação álcool agregado, podem e muitas vezes acontecem simultaneamente. Só que, falando de reação álcool agregado, aqui não é uma reação do sulfato com uma pasta de cimento ou com mecanismos ali, com componentes do cimento. Aqui nós estamos falando do agregado que tem propriedades, na composição mineralógica dele, né, do agregado, que vão reagir com hidróxidos alcalinos originados esses hidróxidos que fazem ali a reação pode vir do cimento, pode vir da água de amassamento, pode vir dos aditivos, até mesmo de agentes externos. Então, é sim uma reação química, só que agora não do sulfato, mas agora do agregado reativo com os hidróxidos que estarão ali presentes no concreto. E daí a gente vê essa manifestação aqui também. Se for a reação com a sílica, a gente tem a reação álcalicílica, que é o agregado com os álcalis do cimento. Tem a reação álcali-silicato. Tem a reação álcali-carbonato. Não precisa entrar nesse mérito, que são as subdivisões ali da reação álcali-agregado. Mas o que a gente vê
na prática é isso. Qual o risco? Formação de produtos que na presença de umidade são capazes de expandir, estão vendo aqui na base dos pilares, né, viadutos, pontes, gerando fissurações e deslocamento, podem levar a um comprometimento da estrutura. Além desse comprometimento da estrutura, com a queda de resistência, temos também, claro, uma exposição da armadura. Prevenção, métodos para detecção e mitigação de problemas. Aqui, o que nós vamos ter que fazer é estudar o agregado. Estudar se aquele agregado, em condições de campo, terá possibilidade de trazer reações deletérias para o meu concreto. E daí, tomar as devidas providências, substituir a fonte do agregado ou acrescentar alguma característica para que ele não seja prejudicial. Basicamente, nós temos lixiviação, expansão por sulfato, vimos aqui, e reação álcali agregado. Isso é o que a NBR 6118 traz em relação aos mecanismos de deterioração relativos ao concreto. Agora falaremos sobre os mecanismos relativos à armadura, né? A armadura do nosso concreto armado. Quais são elas? Quais são esses mecanismos? Primeiro deles, despassivação por carbonatação. O que é a despassivação por carbonatação? Na verdade, o gás carbônico presente na atmosfera, ele vai penetrando, e óbvio, quanto mais fissura, quanto mais poroso é o concreto, ele penetra com mais facilidade, com mais rapidez. Esse processo vai atingir, quando ele atinge, ele causa uma despassivação da armadura. Essa carbonatação causa uma despassivação da armadura e que aí sim nós temos a ocorrência de fenômenos corrosivos, né? A armadura ela oxida, consequentemente ela aumenta de volume ali 7, 8, até 10 vezes e aí isso causa rachaduras, né? Desplacamentos de placas, pedaços ali de concreto, trincas maiores ainda em função disso. Uma coisa que vem sempre, né, é o uso da fenolftaleína, pode vir em questões que, como ela é um indicador de pH, quando o pH está acima de 10, ela vai ficar rosa, né, roxa, entre 8 e 10 rosa, e quando ela está incolor, ou seja, quando eu vejo um ensaio que eu coloco a fenolftaleína e não muda de cor, fica lá do mesmo jeito, incolor, o concreto, significa que aquele concreto ele já está altamente carbonatado. E essas frentes de carbonatação, elas vão avançando, veja. A carbonatação superficial, está longe do aço, sem problema. Começou aqui, chegou no aço. Por isso que é tão importante o cobrimento, tá vendo? O cobrimento nominal. Quando começa, aí causa a despassivação e a oxidação, consequentemente, expansão. Quem que protege essa camada passivadora do aço? A alcalinidade do concreto. O concreto ali com seu pH de 12, 13, né? pH alto, protege essa armadura. Quando eu perco o pH também do concreto, por exemplo, pela lixiviação, eu tenho uma redução do pH, consequentemente um ambiente ainda mais favorável à deterioração das nossas armaduras. No caso aqui, o hidróxido de cálcio, né, ele vai proteger essas armaduras, porque ele tem a propriedade de ter o pH alto. No caso, quando aqui a gente tem o CO2 atingindo essas frentes ali de carbonatação, o CO2 ele vai reagir formando carbonato de cálcio, que vai possuir um pH mais neutro. Então vai diminuir, quebra essa camada passivadora. O que é essa camada passivadora que a gente sempre fala? Na verdade é uma corrosão superficial do aço, né? Mas que fica por ali. O aço ele tem uma corrosão superficial, mas ela não avança. Essa proteção, essa camada corrosiva superficial, a gente fala de camada passivadora do aço. Ela está muito bem protegida dentro do concreto, devido ao seu elevado pH. Então ela meio que protege, né, a seção do aço em si. Quando a gente perde isso, começa a ter o ataque agressivo das nossas armaduras. O risco reduz o pH do concreto, promove corrosão. O pH do concreto ele reduz por conta do próprio CO2, que vai formar ali CO2 junto com hidróxido de cálcio,
forma o nosso carbonato de cálcio, que tem um pH mais neutro. Então, reduz o pH do concreto e ataca as nossas armaduras, promove corrosão das armaduras. Prevenção, dificultar, obviamente, essa entrada desses agentes, né? Cobrimento é uma das melhores formas de prevenir isso. Controle da fissuração, também muito bom. E concretos com baixa porosidade. Posso utilizar até aditivos que diminuam a porosidade do concreto. Mais uma aqui só imagem, né? Que uma trinca, por exemplo, no concreto, leva a uma ação muito mais direta do CO2 em contato com a superfície do aço. Agora, o interessante, quando nós vemos a oxidação por carbonatação, é que ela, via de regra, ela ocorre de maneira homogênea, homogeneamente distribuída. Ou seja, o aço foi atingido pelo CO2, as camadas, as frentes de CO2 avançam e oxidam o aço. Diferente do que nós vemos no outro fenômeno. Agora é a despassivação por ação de cloretos. Olha, lá era o CO2, agora é cloretos. Só que no CO2 eu tenho uma ação mais distribuída, tá vendo? Corrosão por carbonatação. É em toda a superfície do concreto, porque aquela frente de CO2, quando chega, atinge todo mundo ao redor de todo o concreto. Diferente do cloreto. O cloreto, ele causa também, óbvio, uma ruptura local ali. Só que aliás, uma ruptura da camada de passivação, só que é uma ruptura local. Se eu tiver um elevado teor de íon cloro, naquele ponto ali onde houve o contato, tem-se uma reação química que gera como subproduto mais cloro, e é uma reação, como que eu posso dizer, que se repete diversas vezes, então a gente fica com pontos que nós chamamos de pits. Então, por cloreto, nós temos uma oxidação por pits, uma oxidação localizada. Por CO2, nós temos uma oxidação distribuída, mais homogeneamente distribuída ao longo da superfície. Essa é a diferença visual assim, da ação do cloreto para a ação do CO2, embora todas elas causem oxidação, corrosão, né, da armadura. Neste caso aqui, o risco é uma corrosão por pits, que vai reduzir pontualmente a seção transversal. Reduz pontualmente a seção transversal, tem mais chance de ruptura, tem mais chance de falha naquele aço. Como é que eu promovo, que eu previno isso? Dificultando a entrada de agentes agressivos, da mesma forma, cobrimento, controle de fissuração, baixa porosidade e uso de cimento composto com adição de escória ou material pozolânico, também recomendado para esses casos, de modo a evitar a ação de cloretos. Tá bom, sempre que eu falo de despassivação, são dois mecanismos, falei dos dois. A NBR 6118 traz para o concreto lixiviação, reação álcali agregado e expansão por sulfatos. E para o aço, oxidação por CO2, né? E oxidação por cloretos, ação de cloretos. Ela fala despassivação, né? De certa forma, traduzindo, despassivação por carbonatação, oxidação por CO2, despassivação por ação de cloreto, oxidação por cloretos. De maneira geral, agora falando desses mecanismos do concreto e do aço, mas no aço, na verdade, o que há sempre é despassivação, que leva à corrosão da armadura. Essa corrosão da armadura gera um aumento de volume. Até coloquei aqui, é comum dizer, e na verdade acontece mesmo, que o aço oxidado aumenta de 7 a 8 vezes o seu tamanho. Quando ele, seja por cloreto, seja por carbonatação, começa a sofrer fenômenos de oxidação, gera aquelas escamas, ele aumenta muito de volume, começa a gerar trincas até que um pedaço do concreto que o cobria sai, simplesmente solta, né? Tem essa desagregação aí de partes do concreto. Tá aqui uma figurinha que mostra pra gente no aço a ação dos cloretos e a ação também da carbonatação. Temos aqui o concreto, né? Mostrando aqui o aumento do volume sobre os produtos de corrosão. Esse aumento de volume da corrosão gera tensão no concreto que recobre ali o aço, e isso
gera aquela desgregação, desplacamento, né, do nosso concreto. Tá ok? Só para finalizar que, na verdade, todo o processo de despassivação e corrosão da armadura, seja por um ou por outro, no final das contas, vai levar a esse tipo de problema que a gente vê, esse desplacamento aqui do concreto. Falando de desagregação e desgregação, que embora sejam termos que é difícil você ver em prova como um resultado assim diferente, tem autores que vão até inclusive trocar desagregação com desgregação. Então eu trouxe o que eu achei aqui de melhor, inclusive observando as questões que já foram cobradas sobre o assunto. Bom, manifestação patológica. De um modo geral, vou continuar agora falando de deterioração, mecanismos de deterioração. Só que eu vou falar os que a NBR 6118 não traz, tá ok? Vou até rodar uma vinheta para dividir em duas partes essas manifestações patológicas.